João capítulo 4. Gente, eu não pensei no título da mensagem, só pensei na mensagem. Foi legal que o Reginaldo me perguntou, né, o que você vai pregar? Eu falei, cara, eu não pensei no título, mas eu creio muito que Deus quer falar com a gente hoje sobre nós quebrarmos barreiras, sabe? Sobre nós realmente bebermos dessa água que Deus é nas nossas vidas. Sabe, queridos, nós temos desfrutado de tantas coisas nesses dias, nos dias do acampamento, nessa semana. Eu estive na semana do avivamento lá, semana retrasada, lá em Curitiba, na Shalom, e palavras assim, coisa tão louca a ponto de o pregador descer no púlpito assim, de repente ele deitar no chão, uma criança de 1 ano, 2 anos, levantar, colocar a mão na cabeça assim do pregador e começar a ministrar. E ela saía assim e ministrar na cabeça das outras pessoas que estavam ao redor. De 1 a 2 anos, a menininha desse tamanhozinho. Mas isso sabe o que é, queridos? É o Espírito Santo. A palavra fala que nós precisamos ser como crianças. Mas por que a palavra fala isso? Nós precisamos aprender que se nós formos como crianças, nós vamos ter, eu acredito que a mesma atitude que nós tivemos aqui hoje, quando nós saímos do nosso lugar, viemos aqui para frente celebrar, adorar o Senhor. Por quê? Às vezes nós somos muito preocupados com a nossa aparência, com a nossa reputação. E Jesus não está nem aí para a sua reputação. Nós precisamos jogar a nossa reputação no altar. Alô? Quem está comigo? Nós precisamos jogar o que nós somos no altar. E agora nós vamos ler um texto que eu creio que Deus tem falado muito comigo nesse texto, que é sobre beber dessas águas. A gente vê tantos lugares desfrutando de tantas coisas, nós temos desfrutado dessas coisas nesses dias, mas eu creio que nós precisamos entrar nesse rio, sabe, mergulhar mesmo de cabeça, parar de andar na superfície, parar de andar só no raso, deixar de ser pequenos, vamos colocar assim, espiritualmente. Deus tem mais para as nossas vidas. E nós vamos ler João capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Repita comigo: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela.
Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem vive agora não é seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Estamos só mais uns 3 versículos. Diz assim: naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade, foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Amém? Nós vemos aqui, queridos, Jesus estava passando por aquele lugar, saiu da Judéia e precisava voltar à Galileia. Mas para voltar para a Galileia, o lugar onde ele queria ir, ele precisava passar por Samaria. Porém, ele não evitou passar por Samaria. Por quê? Jesus era um judeu, e os judeus, como a gente leu aqui, não se davam bem com os samaritanos, com o pessoal de Samaria. Em vez dele evitar de passar por aquele lugar, como os judeus sempre faziam, Jesus atravessou a região que os judeus consideravam ser habitada por mestiços espirituais e étnicos. Além disso, Jesus parou para conversar com uma mulher de reputação questionável. Sabe, amados, eu creio que Deus quer falar alguma coisa conosco nesse capítulo de João, capítulo 4, porque semana passada o apóstolo Davi Alves também pregou sobre esse texto, sobre adoração. Lógico que foi com outro, os versículos 23 e 24 só, mas eu creio que uma palavra completa a outra. E como não sou eu, é o Espírito Santo que eu creio que está ministrando no seu coração. Eu creio que nós vamos sair daqui revigorados, influenciados a viver uma nova vida com Deus. Mas por que Jesus decidiu passar por aquele lugar? Primeira coisa, queridos, Jesus não é da terra. Lógico que Jesus viveu aqui, Jesus andou por aqui, mas Jesus não tinha uma natureza terrena. Jesus poderia muito bem falar assim: eu não vou passar por Samaria. Não vou, não quero, pronto, acabou. Ninguém ia condenar Jesus. Ele decidiu passar por lá. E através dessa decisão de Jesus, ele quebrou uma barreira social que existia entre aqueles povos. E por causa da decisão de Jesus de ir onde ninguém queria ir, de ir onde às vezes não tinha nenhum problema, às vezes onde não tinha nada, só um pensamento assim: os judeus não se dão bem com os samaritanos, então é melhor eu não passar por aquele lugar. Jesus falou assim: olha, eu vou para aquele lugar porque eu quero mudar isso. E Jesus chegou, sentou naquele poço. De repente chegou uma mulher samaritana, e uma mulher um pouco questionável. Existem algumas coisas que dizem que ela poderia ser uma prostituta.
E ela chegou e foi tirar água do poço. E Jesus, sentado naquele poço, falou assim: ô mulher, você pode me dar um pouco de água? A mulher olhou, eu imagino, né? Imaginando aqui. A mulher olhou para ele e falou: rapaz, você tem certeza que está falando comigo? Eu sou uma mulher samaritana, vocês, os judeus aí, não se dão bem com gente. Por que você está pedindo água para mim? Jesus falou: olha, minha filha, se você soubesse quem está te pedindo água, você daria essa água, você daria tudo que você tem, e eu lhe daria tudo, eu lhe daria da água da vida, e você nunca mais ia precisar vir aqui buscar água, porque a sua sede seria saciada. E aquela mulher começou a questionar Jesus, começou a dizer: mas e isso? E a gente tem que adorar onde? Vocês que são judeus, vocês sabem e tal. E Jesus fala assim: olha, vai chegar o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus procura essa adoração em espírito e em verdade. E eu creio muito, queridos, que nós precisamos ser como Jesus nesse momento, que Ele decidiu passar pelo lugar onde ninguém queria passar. Nós, às vezes, como igreja, estamos muito presos nessas paredes. Nós, como Shalom, vou falar da nossa igreja, vou falar de nós mesmos. Nós estamos muito presos. Nós precisamos sair. Eu creio que a maior armadilha do diabo é falar que você está dentro da igreja, que você não precisa fazer mais nada. A maior mentira do diabo. Jesus poderia, igual a gente já falou, ter ido para outro canto, poderia ter ido para outro lado, não precisava ter passado por aquele lugar, mas Ele decidiu ir aonde ninguém queria ir. Ele decidiu quebrar as barreiras. E a maior mentira do diabo, a maior cilada que o diabo tem sobre as nossas vidas, é fazer com que pessoas tenham barreiras com outras pessoas dentro da igreja. Esse é o objetivo de Satanás na sua vida. Às vezes pessoas que não cumprimentam outras pessoas, às vezes pessoas que passam pelo outro lado se fulano estiver vindo por aqui, às vezes pessoas que rejeitam cuidar de alguém. E Jesus falou: não, eu preciso ir nessa mulher, porque eu sei que se eu não for, a vida dela não vai ser transformada. E onde Jesus passou, não só nessa parte da Bíblia, mas em todas as partes da Bíblia, onde Jesus passou, aconteceu algo de diferente. Houve cura, houve transformação, houve libertação. E quando a palavra de Deus fala assim, quando Jesus fala para nós: vocês vão, ide e fazei discípulos de todas as nações. Ele está falando assim: vão, façam o que eu fiz. Façam o que eu fiz, porque onde vocês passarem, haverá transformação. Onde vocês passarem, haverá cura. Quando Jesus fala assim: vocês vão e vão fazer obras iguais às que eu fiz, e obras maiores das obras que eu fiz. E queridos, por que isso não acontece? Por que isso não acontece comigo? Por que isso não acontece com você? Porque nós estamos presos em coisas que nos afastam de Deus. Alô? Nós estamos presos, queridos. Deus quer nos libertar desses conceitos, Deus quer nos libertar dessas mentiras. Sabe, Jesus, ele decidiu ir para aquele lugar. Jesus atravessou uma barreira social. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos aprender a quebrar as barreiras que existem entre nós e as pessoas. Você, querido, precisa aprender a quebrar as barreiras que existem entre você e as pessoas. Eu vou falar por mim, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu me acho tímido. Na igreja eu posso ser até de boa, mas fora da igreja eu sou alguém muito tímido. E eu estou aprendendo a mudar isso, estou aprendendo a chegar nas pessoas e começar a conversar, fazer uma pergunta igual o Felipe fala: na sua casa tem parede? Você come arroz? Puxar assunto, conversar com as pessoas. Às vezes nós fazemos preconceitos de pessoas que às vezes a gente nunca conversou. E a estratégia do diabo é fazer isso. Quando você olha para a pessoa: Felipe, esse cara aí, esse cabelo loiro, para mim isso aí não é coisa de Deus não. Ixi, misericórdia, irmão.
Sabe, amados, nós precisamos quebrar essas barreiras. Quando nós decidimos ir onde ninguém vai, Jesus se revela através de nós. E é disso que precisamos aprender. Aprender a ir onde ninguém tem coragem de ir, onde ninguém tem a disposição de ir. Nós precisamos estar na igreja entendendo que sim, ela é um hospital para pessoas que precisam se recuperar. Um lugar de restauração, mas também é um lugar de onde nós sairemos encorajados, e não somente encorajados, mas influenciados a levar Cristo ao mundo. É disso que nós precisamos entender, queridos. É muito legal a gente vir todo domingo para a igreja, todo sábado na Rede Fire. Se você não tem vindo, você está perdendo, porque tem algo sobrenatural acontecendo. É muito legal a gente ir para a célula, é muito legal, mas se nós só irmos, se nós na nossa vida fora da igreja, se nós na nossa vida fora da célula, se nós na nossa vida fora da comunhão dos irmãos, nós não vivermos uma vida, a vida que Jesus nos chamou para viver, nós não estamos vivendo coisa nenhuma, nós estamos vivendo tudo em vão. E é muito legal, queridos, nós estarmos aqui todo domingo, adorando ao Senhor, os jovens aqui na frente celebrando, você aí cantando, Deus celebrando, adorando, é muito legal, é muito gostoso, mas isso daqui 50 minutos vai acabar, e você vai voltar para sua casa, e amanhã você vai ter contas para pagar, você vai ter que trabalhar, você vai estudar, você vai cuidar da sua família, e o que você tem levado daqui todo domingo? O que nós temos levado daqui todo domingo? Para onde nós temos levado a chama que nós temos pego nesse lugar? E o interessante é que Jesus, ele era a chama. O Espírito Santo de Deus estava na vida de Jesus, estava sobre Jesus. O mesmo Espírito que estava na vida dele está sobre a sua vida. Mas Jesus decidiu, não, eu vou quebrar essa barreira. Eu vou obedecer aquilo que Jesus quis. Eu vou obedecer aquilo que Deus, que meu Pai me pediu. Eu vou onde ninguém quer ir. É interessante, queridos, que uns dias atrás, estava orando, e o Espírito Santo me incomodando muito. Você precisa falar com fulano. Você precisa falar com fulano. E eu falei, mas o que eu vou falar com esse cara? Meu Deus, não tenho o que falar com ele. O que eu queria fazer, o que eu tentei não deu certo. O que eu vou fazer? Não, você precisa falar com ele. Mas o que eu falo, Espírito Santo? Por mais que você não tenha feito nada, chega, pede perdão, fala que você ama muito ele. Eu falei, rapaz, é difícil. É difícil pedir perdão quando você não errou. O Espírito Santo falando, vai, faz isso. Eu falei, caramba, vou fazer então. Eu falei, Espírito Santo, o Senhor me paga. Falei para ele. E daí fui falar com a pessoa. Falei, cara, ó, eu quero te pedir perdão de alguma coisa, dizer que eu te amo muito. E nós começamos a orar. E esse cara apertava a minha mão de uma forma assim, muito forte. E chorava, e urrava de chorar, assim, desesperado, porque Deus estava tratando algo nele através daquilo que eu estava fazendo. Mas e se eu não tivesse obedecido o Espírito Santo? Sabe, amado, quantas vezes, às vezes o Espírito Santo falou com você, vai, fala com fulano, vai, faz isso, quebra a barreira, esse sentimento, esse pensamento que separa você. Esse pensamento que te deixa desunido dessa pessoa. Sabe, nós precisamos obedecer ao Espírito Santo. Nós precisamos, porque quando nós obedecermos a Ele, quando nós fizermos tudo que Ele nos manda, nós realmente teremos as mesmas obras de Jesus. E onde nós passarmos, as vidas serão tocadas, influenciadas a viver algo novo nele. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 15, 58. Primeira Coríntios 15, 58. Quem achou diz amém.
Quem não achou, diz misericórdia. Não, ninguém falou. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Posso ler de novo? Posso? Diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Você obedecer o Espírito Santo não vai ser inútil. Você servir aqui na casa, na Shalom, aqui na sua igreja, não vai ser inútil. Você servir na sua célula não vai ser inútil. Mas para isso nós precisamos o quê? Ser firmes e constantes, inabaláveis. Firmes e constantes, inabaláveis. E quando nós falamos de firmeza e constância, nós precisamos lembrar o seguinte: quantas vezes eu já me abalei com coisas que não era para eu me abalar? Quantas vezes a minha base, ela ficou abalada, eu falei: Deus, eu acho que não sei, eu acho que o Senhor não me ama. Lógico que a gente nunca fala isso, porque a nossa religiosidade não permite isso. A gente sempre, não, Deus me ama, mas quando a gente fala assim, quando a gente passa uma situação difícil, a gente para pensar: acho que Deus não está comigo não. Nós precisamos aprender a confiar, ser firmes e constantes. E quando nós falamos de firmeza e constância, nós precisamos lembrar que nós precisamos ser firmes em obediência ao Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, você não precisa abrir, vamos ler aqui no Data Show, 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vamos ler todos juntos? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo já estava no finalzinho da vida dele, ele falou assim: olha, Timóteo, eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Eu fiz tudo o que era para eu fazer. Eu obedeci em tudo que o Espírito Santo me pediu para obedecer. Eu passei por momentos difíceis, eu passei por lutas, eu apanhei, eu fui injustiçado, eu fui preso, eu quase morri diversas vezes, mas eu guardei a minha fé. Eu obedeci ao Espírito Santo. Eu estou aqui hoje, podendo no fim da minha vida, poder falar assim: olha, acabou, eu fiz tudo que era para eu fazer. Sabe, queridos, eu fico pensando muito nesse versículo, porque quando que eu tenho que combater o bom combate? Quando que eu tenho que guardar minha fé? Eu preciso entender que isso é hoje. Para eu chegar no fim da minha vida e poder falar assim: olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé, eu preciso entender que eu preciso praticar isso hoje. E quando nós falamos assim, amados, saia da sua zona de conforto, assim como Jesus saiu e foi falar com aquela mulher samaritana, assim como Jesus quebrou barreiras, nós estamos falando assim, para que você chegue no final da sua vida e fale assim: tudo que o Espírito Santo me pediu para fazer, eu fiz. Vocês estão comigo? Estão me entendendo? Quem está me entendendo, diga amém. Nós precisamos disso, queridos. Nós precisamos entender esse versículo. Nós precisamos parar de olhar as pessoas as pessoas que estão no mundo, como pessoas perdidas, que vão para o inferno, pois esse é o papel do diabo, olhar para as pessoas que estão lá fora e falar assim: você vai vir comigo. Nós precisamos olhar as pessoas com compaixão. Ontem nós tivemos um show aqui na exposição, e eu creio, não estou falando mal da dupla de maneira nenhuma, nem de quem estava lá, mas às vezes coisas que acontecem não é um ambiente para um homem, para um servo de Deus estar. Amém? Alô? Não é um ambiente para um servo de Deus estar. E nós precisamos olhar para aquelas pessoas e falar assim: aquelas pessoas são amadas, aquelas pessoas são queridas, aquelas pessoas elas não vão para o inferno, aquelas pessoas
Não, eu preciso olhar para aquelas pessoas e amar elas. Amar elas. Nós precisamos olhar para as pessoas às vezes que estão perdidas na droga, que estão perdidas no álcool, que estão às vezes são pais que não são bons pais, são às vezes pessoas que estão longe daquilo que Deus chamou elas para viver, e não olhar com olhos de julgamento e falar assim: olha, isso aí, igual o apóstolo Davi Alves falou semana passada, assim, a irmã chega, fala: ei, Cleide, que vestidão bonito, hein? Comprou lá na Gleves, né? E a irmã Cleide sai: Gleves, nada, isso aí, não vou falar o nome de outra loja, vai que tem alguém dono aqui, mas comprou lá no 99. Sabe, parar de ser falso às vezes. Amém? Quebrar essas barreiras. Pessoas que às vezes não cumprimentam outras pessoas que desviam olhar. A estratégia do diabo é fazer com que as barreiras existam dentro da igreja, pois dessa forma não haverá unidade e a igreja não irá brilhar nas trevas. Filipenses capítulo 2, versículo 2, abre comigo sua Bíblia. Filipenses 2, 2. Diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Amém? Mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. É isso que nós precisamos, queridos. Sabe, você precisa. Nós estávamos conversando esses dias, não lembro se foi o pessoal da célula ou aqui na rede, mas sobre o nosso quilo do amor. Queridos, nós precisamos mudar. Nós precisamos crescer. Falar de novo, você dá um amém mais forte. Nós precisamos mudar. Eu não sei se vocês sabem, mas há um tempo, no último batismo, né, Cleide? Foi no último, penúltimo. Nós tivemos um casal que se batizou. Eles foram ganhos através do quilo do amor. Eles foram ganhos através do quilo do amor. E às vezes nós simplesmente, às vezes não, nem por maldade. Não é por maldade, claro que não. Mas às vezes nós não nos atentamos em ajudar as pessoas. Às vezes nós esquecemos. Mas Jesus fala assim: tenham o mesmo amor, o mesmo sentimento. Qual que é esse sentimento? Qual é o sentimento, queridos? De olhar para a nossa igreja, de olhar para os perdidos, de olhar para as pessoas que às vezes estão no mundo, que estão lá fora, que às vezes estão passando por dificuldades tão grandes, que estão passando por momentos terríveis, de olhar e falar assim: nós vamos ajudar essas pessoas, nós somos igreja. Eu creio que muita da culpa, grande parte da culpa do Brasil, às vezes passar por tantos picos de corrupção, igual está tendo um tempo de corrupção na política, uma crise, é porque a igreja está calada, é porque nós estamos calados, é porque nós decidimos ser às vezes como aquela mulher samaritana, que fala assim: você que é um judeu está falando comigo? Você que é um católico está falando comigo? Meu irmão, para com isso, desculpa. Mas, queridos, nós precisamos aprender a quebrar essas barreiras. Nós precisamos aprender a entender que nós somos o reino de Deus aqui na terra. E que somos nós que precisamos ir lá na boca de fumo e evangelizar as pessoas. De que somos nós que temos que discipular. De que somos nós que temos que ganhar pessoas para Jesus. De que somos nós que temos que quebrar barreiras. De que somos nós que precisamos ir e pedir perdão às vezes de coisas que a gente não errou. É muito difícil, queridos, porque o que nos impede de pedir perdão de algo que a gente não errou? O que te impede? Pensa comigo. Eu vou pedir perdão, mas eu não errei, eu estou certo. Sabe, queridos, nós precisamos deixar o orgulho de lado, nós precisamos ir até as pessoas. Amém? Nós precisamos ir até as pessoas. O que te separa dos seus irmãos?
Quais são as barreiras, o que te prende? O orgulho? Quando os discípulos disseram para Jesus se alimentar, ele respondeu que a comida dele era fazer a vontade do Pai. O que é essa vontade do Pai? Abra sua Bíblia comigo em João 6, 37 a 40. João capítulo 6, 37 a 40. Eu acho que essa mensagem está mais para uma salada de fruta. De tudo um pouco. Amém? João 6, 37 ao 40. Diz assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Amém? Amém. Sabe, queridos, a vontade de Deus é com que nenhum se perca. E nós somos o instrumento de Deus para com que nenhum se perca. Você é o instrumento de Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, para que nenhum se perca. Amém? E quando nós falamos assim que para que nenhum se perca, e essa é a vontade de Deus, nós precisamos lembrar o seguinte: quais as barreiras que nos separam? O que nos impede de amar as pessoas? O que nos impede de trazer 1 quilo do amor? O que nos impede de abençoar alguém? O que nos impede de ser como Jesus e apresentar a água da vida para as pessoas? O que te impede? A mulher nunca tinha bebido da água do reino. Ela não havia reconhecido que Jesus era o Messias, que Ele que estava ali, e Jesus se apresentou a ela. Isso nos mostra que nós não podemos cobrar do mundo reconhecer Jesus, se este não for apresentado. E a igreja, nós às vezes temos nos andado calados, num espírito de religiosidade. Eu repreendo agora todo espírito de religiosidade na sua vida. É legal, queridos, que a gente estava lá em Curitiba semana retrasada, e o pastor Judá Bertelli, ele é muito louco, né? E ele falava assim, ele não conseguiu pregar, começou a falar algumas coisas que Deus estava falando ali para ele mesmo. Ele falava assim: olha para a pessoa que está do seu lado, olha aí para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ele: a sua religiosidade me assusta. Misericórdia. Sabe, amados, nós precisamos abrir mão de toda religiosidade. O que é religiosidade? É às vezes nós ficarmos presos a coisas que não nos levam para Deus. É só ficarmos aqui todo domingo e não abençoarmos pessoas. É ficarmos sentados num banco sem fazer nada, sem ajudar. Deus tem algo maior para nós, e nós precisamos ir. A igreja, queridos, é um hospital para doentes, mas também é um quartel para soldados. Vou falar de novo, você dá uma glória a Deus mais forte. A igreja é um hospital para doentes, mas também é um quartel para soldados. E como beber, queridos, desta água viva que Jesus estava falando? Como que eu posso beber? Como é que aquela mulher podia beber? Jesus se apresentou a ela. Como que as pessoas lá fora vão poder beber dessa água viva? Quando nós apresentarmos Jesus a essas pessoas. A grande verdade é que Deus não está à procura de adoração, mas de adoradores que estejam dispostos a beber da água viva de Jesus. Essa água traz vida, traz a presença dele sobre nós, e é dela que nós precisamos. O que nos impede de beber essa água viva? O que nos impede de, às vezes, nos afundarmos em uma piscina, por exemplo? Se uma criança quiser entrar numa piscina, o que vai impedir ela de se afogar? Uma boia? O que tem sido a sua boia, querido, que tem te impedido de mergulhar no rio de Deus? O que tem nos impedido? Nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos dele, a ponto de que os nossos pés não alcancem mais o chão. Eu estou num dilema muito grande nesses dias, queridos, porque eu dou aula, estou me formando em sociologia esse ano.
E eu tenho aula, eu gosto, peguei aulas ano passado por contrato, PSS do governo, para trabalhar. Eu estou com uma expectativa, no começo do ano eu estava com uma expectativa muito grande, porque eu tinha ficado até bem na colocação. Só que no dia da distribuição de aulas, no primeiro dia que foi, o governador cancelou. Falei, vai demorar mais uns dias, vamos ver. E daí foi marcado a distribuição de novo, eu fui. Falei, não, eu vou pegar a aula, né? Tomara, eu estou crendo nisso e tal. Cheguei lá, deixei uma pessoa aqui no meu nome, aqui em Paranavaí, e fui para Alto Paraná. Cheguei lá, uma pessoa antes de mim pegou o resto das aulas. Cheguei aqui, uma pessoa antes de mim pegou o resto das aulas. Falei, meu Deus, cara. E agora? Claro que Deus não tem deixado faltar nada. Mas é diferente quando você não depende de você. Quando você depende de Deus. E é legal, queridos, porque um tempo atrás, eu já contei isso aqui, quando eu vim trabalhar na igreja, eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Fala, filho, vai, obedece, e que eu vou tirar de onde você não imagina, eu vou suprir você. Eu falei, amém, glória a Deus, e acontecia coisas, as pessoas chegavam, me entregavam coisas, presentes. Eu falei, e Deus sempre me lembrava dessa promessa, e eu continuo nisso. Porque nós precisamos depender de Deus. E é como realmente isso, se a gente entrasse numa piscina e o nosso pé não alcançasse, e a gente não tivesse a segurança que a gente gostaria de ter, mas eu creio que Deus está nos segurando, amém? Deus está nos cuidando, Deus está cuidando de nós. Nós precisamos disso, queridos. Colocar as nossas vidas nas mãos dEle, a ponto de que nossos pés não alcancem mais o chão. Entregarmos tudo a Ele. É exatamente isso que acontece quando decidimos o seguir totalmente. Perdemos a segurança e o controle, e Ele toma a segurança e o controle. Nós precisamos, queridos, mergulhar nesse rio, sair do natural. Você no seu secreto precisa sair do natural. Você precisa ter o seu tempo a sós com Ele. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa sair daqui, não saia mais como simplesmente um culto, mas saia como pensando que isso é um divisor de águas na sua vida, que é um novo tempo na sua vida. Sabe, no acampamento nós ouvimos tantas coisas, que é difícil nós chegarmos em casa e vivermos a mesma vida. Que você não saia daqui hoje, querido, apenas tocado, impactado. Nossa, Felipe ministrou uma palavra, louvor foi uma bênção. Nossa, fiquei tocado, hein? Nossa, fiquei impactado, né? Que presença de Deus e tal. Não, querido, saia influenciado. Vou falar de novo, saia influenciado para levar essa chama. A chama que estava a mesma chama, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, está sobre você. Leve essa chama às pessoas do seu trabalho. Leve essa chama às pessoas que você conhece, a sua casa. Eu creio muito, queridos, que as nossas células têm vivido um tempo assim de avivamento mesmo. Nós estamos no ano do avivamento, e se você não tem vivido um avivamento, querido, passe a viver. Você chama o avivamento, é você que chama o avivamento. Não fique esperando, Deus, manda avivamento. Não, querido, é você que tem que ir para o seu quarto, o seu secreto, viver algo novo de Deus. Deus sempre tem avivamento para nós. Nós é que não entramos nisso. Nós é que não desfrutamos. E sexta-feira, na nossa célula lá, nós tivemos a célula do amigo. E foi algo louco demais, gente. Porque a gente teve a oportunidade de chamar pessoas que não estavam mais vindo na igreja, chamar amigos, chamar pessoas que às vezes a gente nunca falou nada. E nós tivemos alguns frutos lá, algumas pessoas foram, e foi algo tremendo, uma presença de Deus, um louvor, uma palavra abençoada, e pessoas foram lá, sentiram a presença de Deus realmente. Mas por quê? Se essas pessoas não recebessem o convite, elas não iriam. Quem que você está chamando? Para quem que você está falando do amor de Deus?
Quem é o seu Natanael? Nós precisamos despertar, queridos. Nós precisamos viver uma nova vida. Nós precisamos viver uma nova vida. Jesus está voltando. Vou falar de novo, Jesus está voltando, queridos. E nós somos a geração que Jesus escolheu, que Deus escolheu para levar a igreja. Você é a última geração. Depois de você, Jesus já vai vir e já vai levar a igreja. Claro, eu posso estar errado ao falar isso, mas é você. É você. Nós temos que pensar isso. Porque se nós não pensarmos, nós não vamos despertar. Nós vamos continuar na nossa mesma vida. E a sociedade prega algo, queridos, que nós precisamos nascer, ser cuidados, né, como filhos, ir para a escola, quando atingirmos certa idade, começarmos a trabalhar, tirarmos nossa carteira de habilitação, casar, ter filhos, cuidar dos filhos, vir avós, se aposentar e morrer. Não é só isso que Deus tem para nós, queridos. Não é uma vida comum. Mas nós que escolhemos isso. Nós que escolhemos viver algo novo. Nós que escolhemos, que precisamos escolher chegar no nosso quarto hoje, que se deixar para amanhã a gente não faz. É ou não é verdade? Chegarmos no nosso quarto hoje, falar: Deus, eis-me aqui, fala o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver uma nova vida. Eu quero sair dessa religiosidade que me prende. E não se sinta, querido, com um espírito de acusação, porque quem acusa é o diabo. Se sinta com um espírito de inconformidade. Não se sinta conformado. Sinta inconformado. Fala assim: meu Deus, eu não quero mais viver a mesma vida que eu estava levando. Eu quero viver uma vida nova. E isso, queridos, é uma escolha que nós precisamos fazer. Jesus chegou naquela mulher, falou assim: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria, eu te daria a água da vida, a água viva, o dom de Deus, e você nunca mais teria sede. Você nunca mais teria sede. Nós precisamos, queridos, viver uma vida nova em Cristo. Jesus precisou vencer essas barreiras culturais para alcançar essa mulher. Como que nós podemos vencer essas barreiras? Olhar além das diferenças, ver as pessoas como Deus vê. Sabe, queridos, do que você tem mais sede na sua vida? Do que nós temos mais sede na nossa vida? Será que são de amigos? Será que às vezes é uma aceitação de si mesmo? Um perdão? Será que da proximidade com Deus? Do que nós temos mais sede? O que nos sacia? Jesus fala assim: se você pedir, se você soubesse quem te pede essa água, Ele daria da água da vida, e você nunca mais teria sede. Ou seja, queridos, a única coisa que pode nos saciar completamente é a presença de Deus. Não são amigos, não são relacionamentos, não é trabalho, não é dinheiro. Por mais que essas coisas sejam importantíssimas, mas o que realmente vai nos saciar profundamente é a presença de Deus. É a presença de Deus. Nós precisamos, queridos, viver algo novo de Deus. Beber dessas águas de Deus sobre nós. Amém? Alô? Levante, pode se colocar em pé.